O corpo humano. O corpo humano é fonte de inspiração para muitos artistas de vários períodos da história. O homem, desde nossos ancestrais mais remotos, sempre teve a necessidade de representar ou refletir de forma bela sua própria imagem. Em todas as linguagens artísticas, o corpo humano é referência de criação e expressão. A forma corporal mais trabalhada nas artes é o corpo nu. Esse sempre foi tema nas pinturas, esculturas e gravuras, nas peças de teatro, nas letras das músicas, nas danças, na literatura e também no cinema. Podemos afirmar que as expressões artísticas, na maioria das vezes, se apropriaram desse tema com fim estético, digno e nobre. O homem primitivo representava a forma feminina com os seios e o abdômen avantajados, para simbolizar fertilidade e perpetuação da espécie, que para eles era uma função sagrada das mulheres. A escultura Vênus de Capitolina representa toda a beleza e vigor físico tão cultuado pelos povos do período clássico. A escultura exposta agora é uma escultura da pré-história, representando uma mulher, tema preferido por muitos artistas na história da arte universal. Nota-se nessas obras um nu limpo e casto. É um desafio para os artistas a materialização do nu, mostrando a beleza e a sensualidade sem confundir com vulgaridade e pornografia. O corpo humano é fonte de muitas inspirações, por isso o artista deve ter claras suas intenções ao representar o nu corporal em sua obra. A verdade é que a arte, como forma de expressão humana, deve ter plena liberdade de criação. Porém, temos que considerar que muitas vezes, em nome dessa liberdade, os limites da arte são ultrapassados. Vemos a todo instante nos veículos de comunicação, principalmente na televisão, muita nudez. Observamos as imagens de artistas expondo seus corpos nus, sem nenhuma censura e sem preocupação com o horário, considerando que crianças possam estar assistindo. Arte é comunicação, por isso não deve passar uma mensagem negativa do corpo humano, tratando-o apenas como simples objeto sexual. A imagem exposta de Rubens, uma obra barroca, movimento que predominou da segunda metade do século XVI até o princípio do século XVII, mostra três mulheres com os corpos rechonchudos, que eram padrões de beleza da época. Os artistas desse período realizavam obras com predominância do aspecto emocional, juntamente com o sentimento religioso, apresentando características como busca de grandes efeitos decorativos, uso de curvas e contracurvas, violentos contrastes de luz e sombra, grande quantidade de figuras nos quadros, expressões faciais e corporais, entre outras. Nesta obra, Renoir retrata uma mulher nua arrumando os cabelos. Essa obra pertence ao movimento artístico chamado Impressionismo, que surgiu na França no ano de 1874, em um período de mudanças de mentalidade. Após o surgimento da indústria e de várias invenções que mudaram a história da humanidade, a arte impressionista se caracteriza pelo registro do movimento, as mudanças de luz, os momentos fugazes e as cores puras. A terceira obra de Pablo Picasso pertence ao movimento artístico chamado Cubismo, que surgiu no início do século XX e tinha como característica a decomposição das formas,
O artista tenta retratar o objeto, não como ele é visto, mas desconstruído em seus componentes geométricos. Foi um marco na arte chamada moderna, pois as obras não eram cópias do mundo real, mas uma nova forma de representá-lo. O artista coloca todos os elementos do objeto em planos superpostos e sucessivos, tentando dar uma visão geral de figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, pela sua fragmentação. Peter Paul Rubens, 1577 a 1640. Nasceu em Flandres, atual Bélgica, e aos 15 anos tinha certeza da vocação. Já era aprendiz de pintores. Foi Van Veen que fez nascer em Rubens uma grande admiração pela Itália e pela cultura italiana clássica. Isso marcou toda a sua obra e o fez integrar a escola italiana e servir aos reis latinos católicos, mesmo sendo germânico protestante. Conheceu Florença, em Roma, onde passou um bom tempo estudando pinturas para igrejas e retratos da aristocracia. Sua obra possui muita cor, massa de pintura e opulência de claro e escuro. Rubens morreu em 1640, rico e bem-sucedido. Teve êxito em tudo o que fez e deixou para a posteridade um legado de muita arte e expressão, do mais puro barroco, de forma sincera e verdadeira. Augusto Renoir, 1841 a 1919. Nasceu em Limoges, na França. Começou a ganhar a vida ainda jovem como pintor de porcelana. Ingressou no ateliê Charles Gleyre, onde conviveu com outros jovens pintores e desenvolveu ainda mais seu talento natural. Desde o começo, sua obra foi influenciada pelo sensualismo e pela elegância do movimento rococó. Renoir foi um dos fundadores do impressionismo, juntamente com seu amigo Monet. Em suas obras, realizadas com pinceladas soltas, usava cores puras com as formas difusas e mal definidas, como se fossem verdadeiras manchas sugerindo formas, e também uma forte presença de luz em contraste com as sombras com reflexos coloridos. Sofria de artrite e, quando piorou, passou a amarrar os pincéis nas mãos. Apesar das limitações físicas, pintou até o último dia de vida. Faleceu com 72 anos, reconhecido como um dos maiores pintores franceses. Pablo Picasso, 1881 a 1973. Nasceu em Málaga, sul da Espanha. Pintor, escultor, gráfico, desenhista, é considerado um dos mais célebres artistas do século XX. Morou em Paris de 1904 até 1945, onde se relacionou com muitos artistas e escritores da época. Pintou quadros figurativos chamados de Fase Azul, de 1901 a 1905, em que pintava a pobreza, a cegueira, a alienação e o desespero, e Fase Rosa, 1905 a 1906, que pintava acrobatas, dançarinos, arlequins e artistas de circo. Em 1907, Picasso revolucionou o mundo da arte com a obra Mademoiselles d'Avignon, retratando mulheres prostitutas no cais do Porto, em um estilo menos naturalista e mais geométrico. Sua obra impressionou o pintor Braque, que com ele desenvolveu
a arte chamada cubista. Nas décadas de 1920 e 1930, Picasso e sua obra foram influenciados pelas novas correntes, o expressionismo, o surrealismo e a arte abstrata. Picasso, ao morrer em 1973, deixou uma fortuna calculada em 300 milhões de dólares, dos quais 250 milhões em obras de arte. A arte de Picasso caracteriza-se pela liberdade, pelas composições estáticas e grotescas, pelas fantasias violentas.